Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, amém? Eu quero falar nessa tarde a respeito de uma pessoinha chamada José. Você já ouviu falar a respeito de José? Então, quem foi José? Tá? Nós sabemos que quando o homem pecou, lá no Jardim do Éden, foi quebrada a aliança de Deus com o homem, certo? Então Deus vem e faz uma promessa, que da semente do homem, da semente da mulher, ia nascer um que ia esmagar a cabeça da serpente. Ok, e aí tudo bem. Agora, mais lá na frente da história, da humanidade, Deus escolhe um homem chamado Abraão. E ele decide abençoar a sua descendência. E ele faz uma promessa para Abraão. Ele diz que da sua descendência, serão benditas, através da sua descendência, serão benditas todas as famílias da terra. Tá? Agora, Abraão gera o seu Isaac. Isaac gera Jacó, E de Jacó vem as 12 tribos de Israel, tá? De Jacó vem o seu filho José. A palavra de Deus diz que José era muito amado do seu pai, tá? Na verdade, amados, José foi o primeiro filho, da mulher que Jacó amava muito, Todos conhecem a história, sabem que Jacó trabalhou 14 anos, para ter a mão da mãe de José, Ele trabalhou 7 anos para Labão. O Labão, quando ele achou que ia se casar, com a sua amada, ele deu a filha mais velha para ele, disse que tinha que trabalhar mais 7 anos para poder casar com a esposa, com a Raquel, E então, aconteceu tudo isso na vida de José. Seus pais passaram por essa situação. Então, quando José vem, quando ele nasce, para o seu pai é uma grande alegria, porque ele é o filho da mulher que o seu pai ama, E então Jacó decide fazer uma capa colorida para presentear o seu filho, tá? Seu filho que ele amava, Eu quero ler também um pequeno trecho da palavra de Deus, para não ficar só nas minhas palavras, tá? Vamos ler lá em Gênesis 37 e o versículo 3, tá? Diz assim a palavra do Senhor: Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E daí mais pra frente aqui, amados, tá? Nós temos ainda em Gênesis 41, e 38, diz assim: Disse Faraó a seus servos: Acharíamos homem como esse, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém é tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono serei maior do que tu. Aqui Faraó, falando com ele. E daí lá em Gênesis 47 e o versículo 12 diz assim: José sustentou de pão seu pai, seus irmãos e toda a casa de seu pai, segundo suas famílias. Amados, sobre o que eu quero falar nessa tarde? Eu quero falar a respeito de sonhos, tá? Mas eu quero falar a respeito de 2 tipos de sonhos. Quero falar a respeito dos nossos sonhos, como pessoas, como ser humano, e dos sonhos de Deus. Os nossos sonhos são importantes para Deus? São, tá? Porém, os sonhos de Deus e os projetos de Deus para com a nossa vida
sempre vão se sobressair. Se aquilo que nós buscamos e sonhamos não está de encontro, né, com aquilo que Deus planejou para as nossas vidas, esses sonhos mais ali na frente com certeza vão ser frustrados. Aleluia. Por quê? Porque os projetos que Deus tem com a nossa vida sempre serão o melhor para nós. Eu sempre digo, o centro da vontade de Deus é o lugar mais difícil de ficar no mundo. Porém, é o melhor lugar do mundo. Porque ali é o lugar do zelo de Deus. É o lugar do cuidado de Deus. Aleluia. É o lugar onde você está debaixo da proteção de Deus. Aleluia. Agora, voltando, né, a respeito de José. Amados, José tinha mais 11 irmãos, tá? E ele vai e ganha essa túnica do seu pai. Os seus irmãos começaram a invejá-lo por causa da sua túnica, tá? Amados, o que eu aprendo com isso, né? Aquilo que nós ganhamos de Deus, né? Causa inveja em muitas pessoas, entendeu? Você não tem culpa. Deus deu para você um talento, Deus deu para você um ministério, Deus deu para você uma chamada, Deus deu para você coisas que talvez não tenha dado para outra pessoa, né? E isso provoca inveja, provoca ciúme, tá? As pessoas gostam muito daquilo que a gente possui, né? Tipo assim, Deus te deu um chamado para louvar, Deus te deu um chamado para pregar, Deus te deu um talento, Deus te deu um dom, né? E as pessoas olham para aquilo e elas desejam aquilo, né? Elas cobiçam aquilo. Porém, as pessoas não sabem o preço que a pessoa paga para ter aquilo ali. Então, as pessoas só querem o benefício. Elas não querem pagar aquele preço. Aleluia. O que aconteceu com José? Os irmãos de José invejaram ele por causa da túnica que o pai dele deu para ele, tá? Ele contou o sonho que ele teve para os irmãos dele. E os irmãos dele odiaram ele mais ainda. Amados, não conte seus sonhos para as pessoas. Eu já me decepcionei muito, muito mesmo, por contar os meus sonhos para as pessoas. A gente fica às vezes feliz, né? E pensa assim, eu vou contar para fulano, eu vou contar para Beltrano, fulano vai me ajudar, fulano vai se compadecer de mim, fulano vai querer que eu fique bem, amados, e às vezes não é assim. Aliás, na maioria das vezes, são poucas as pessoas que querem que você realize os seus sonhos. Aleluia. E isso é praxe, entendeu? Todas as vezes que você conta os seus sonhos para as pessoas, você tem que saber para quem você vai contar. Porque as pessoas que estão à sua volta, nem todo mundo que sorri para você é seu amigo. Nem todo mundo que te cumprimenta, que te dá a paz do Senhor é seu amigo. Nem todo mundo que diz vou orar por você vai orar para Deus realizar os seus sonhos. Às vezes essa pessoa vai orar para Deus não realizar. Ou seja, ela invejou aquilo, entendeu? Que você contou para ela. Então, o que nós aprendemos aqui com José? Os nossos sonhos a gente conta para Deus. A palavra de Deus diz, fala comigo em secreto no teu quarto. E o que você me pedir em secreto lá no teu quarto, eu vou te honrar em público. Aleluia. Então, aqui nós aprendemos muito com José. Não conte seus sonhos para as pessoas. Aleluia. Porque nem todo mundo está interessado em ajudar você. Aliás, só vai ajudar você as pessoas que Deus colocar no seu caminho para ajudar você no propósito, ou seja, serão vasos do Senhor, usados para que você alcance o seu objetivo, entendeu? Caso contrário, não vão te ajudar, tá? Então, aprenda com isso. Eu sei que é doloroso, às vezes a gente se sente sozinho, a gente pensa, eu gostaria tanto de contar, né, para os meus amigos, gostaria de pedir ajuda, gostaria, né, de pedir uma opinião. Amados, não faça isso. Vá para o seu quarto, ore em secreto, o Senhor vai te dar a direção. Deus vai colocar a pessoa certa no teu caminho, que é a pessoa que vai te ajudar a realizar esse propósito que Deus tem com a sua vida, tá? O que aconteceu? José foi levar água para os seus irmãos lá no campo, tá?
que os seus irmãos fizeram? Aproveitaram-se daquele momento, né? Tomaram a capa dele, né? Atiraram ele num poço, queriam matá-lo, né? Porém, um dos seus irmãos, né, que se compadeceu dele, disse: vamos colocar ele no poço, né? Porque os irmãos queriam matá-lo. Mas na mente dele pensou: depois eu venho ali e tiro ele, né? Dali. Porém, estava passando uma caravana, né, de pessoas que iam para o Egito. E aí alguém teve uma maldosa ideia, né, de vender José para o Egito. Aí você imagina o tamanho da maldade que tinha no coração daquelas pessoas, o tamanho da inveja que tinha na mente daquelas pessoas. Amados, eu não venderia um estranho para ser escravo. Eu não venderia uma pessoa estranha, que dirá um parente. Meu Deus, que dirá um irmão. Jamais na minha vida eu faria uma coisa dessas. Eu sei que você também não faria, porque é absurdo, entendeu? Venderam José para o mercado escravo. Hoje em dia a gente ouve falar tanto, né? De mercado negro, onde vende pessoas, mulheres são escravizadas de todas as formas, né? Crianças, adultos também, enfim, né? E a gente fica apavorada, né? Que uma pessoa estranha, a sua família, né? Chegue lá e pegue aquela pessoa, ludibrieia, né? Aquela pessoa, enche ela de mentiras, leva ela para outro país e lá escraviza ela. A gente acha isso um absurdo, uma pessoa estranha, entendeu? Fazer uma coisa dessa. A gente pensa: meu Deus, isso não é um ser humano, isso é um bicho, fazer uma coisa dessa com uma pessoa, né? Agora vocês imaginem o tamanho da maldade que existia no coração daquelas pessoas. Venderam o seu próprio irmão. Pense, você teria capacidade de vender um irmão seu? Aleluia. E agora, venderam ele para o Egito, para que ele fosse escravo lá no Egito. Você já pensou? Porque ele tinha uma túnica colorida. Aleluia. E porque ele contou os seus sonhos. Porque ele era amado do seu pai. Aleluia. Amados, não sei para quem estou falando hoje, mas você não tem culpa de ser amado do seu pai, não. Você não tem culpa de ser amada pelo seu pai, não. Você não tem culpa dessa túnica colorida que Deus deu para você. Essa túnica colorida que representa os ministérios, que representa os dons que Deus te deu, os talentos, aleluia. E esses presentes, né, significam intimidade, aleluia. Porque quem não tem intimidade com o pai não tem talento. Quem não tem intimidade com o pai não ganha túnica. Quem não tem intimidade com o pai não ganha dons, aleluia. As pessoas querem aquilo que você tem, mas elas não querem pagar o preço que você paga, aleluia. Elas não querem pagar o preço, elas só querem a bênção. Elas só querem os talentos, os dons, aleluia. Mas Deus não dá. Deus só dá para aquele que paga o preço, aleluia. José tinha intimidade com seu pai e ele era amado do seu pai. Ele recebeu uma túnica colorida. Essa túnica colorida, para nós, né, vamos parafrasear aqui, representa os dons, os talentos que Deus te deu. Tudo aquilo que o Senhor investiu na sua vida. Isso é o que representa essa túnica colorida. E o Senhor te deu essa túnica colorida para você. E agora essa túnica está sendo motivo de inveja, de ódio, aleluia. No lugar onde você está, na sua família, aleluia. Entre os seus irmãos, lá no seu trabalho, aleluia, na faculdade. E o Senhor está dizendo nessa tarde: eu tenho mais para você, aleluia. Mais do que essa túnica. Eles roubaram a túnica dele, eles rasgaram a túnica dele. Eles venderam ele para o Egito, aleluia, como um escravo. Quando ele chegou lá, ele teve que trabalhar de escravo, ele foi vendido como escravo, aleluia. Foi trabalhar na casa de Potifar, foi injustiçado, foi preso, aleluia. E quando ele estava lá no calabouço, onde muitas pessoas pensam que não há mais esperança, onde muitas pessoas pensam: aqui eu poderia morrer, aqui não tem mais solução para mim,
Aqui Deus poderia até tirar a minha vida, porque eu vou fazer o quê aqui dentro dessa cadeia? Aleluia. E ali naquele lugar, onde não existem mais sonhos, onde não existe mais perspectiva de vida, onde não existe mais uma luz no fim do túnel, ali José estava, aleluia. Ali ele conheceu um amigo, né? Aquele homem, ele interpretou o sonho daquele homem. E aquele homem voltou a ser copeiro do rei, né? E saiu do calabouço. E ele pediu para aquele homem: quando você estiver perante o faraó, se lembra de mim. Aquele homem que estava com ele ali, passando pelas mesmas dificuldades dele, pelas mesmas necessidades que ele estava passando, pela mesma aflição, pela mesma dor, pelo mesmo problema de estar preso, de estar numa circunstância difícil. Aquele homem se esqueceu de José. Ele saiu dali e não se lembrou mais. Aleluia. Existem pessoas que você vai ajudar na sua vida e elas não vão lembrar de você. Aleluia. Elas não vão te ajudar. Glória a Deus. E você não deve odiá-los por isso. Porque quem tem túnica tem intimidade. Quem tem túnica, aleluia, sabe que no momento certo Deus vai fazer, não é o homem que vai fazer. A palavra de Deus diz: maldito o homem que confia no homem e bendito o homem que confia no Senhor. Aleluia. Nós estamos falando de sonhos. Aleluia. Sonhos que Deus colocou no seu coração, que Deus colocou no meu coração. Aleluia. E que muitas vezes nós contamos para as pessoas e as pessoas não nos entendem, tentam sufocar, tentam matar. Aleluia. Essa túnica colorida que o Senhor nos deu é uma túnica especial. Essa túnica significa tantas coisas lindas na nossa vida. E as pessoas ficam com inveja, querem matar. Elas não sabem que Deus tem condições de dar túnicas coloridas para todos aqueles que se achegarem a Ele. Aleluia. Deus não tem túnica colorida só para mim e para você. Aleluia. Deus tem túnica colorida para todos aqueles, até os que nos invejam. Aleluia. Deus tem túnicas coloridas para todos. Ou seja, tem talentos, tem dons, tem ministérios. Aleluia. Deus tem um projeto com a vida de cada um. Só que as pessoas, muitas vezes, não buscam ter intimidade com o Pai. E é por isso que acontecem essas coisas. Ao invés deles manterem um contato com o Pai, ao invés deles buscarem os seus sonhos, eles tentam matar o teu sonho. E é por isso que eles não conseguem atingir os objetivos deles. E é por isso que eles se frustram. Aleluia. Porque eles olham para você e veem você focado no seu objetivo. Veem que você está conseguindo aquilo que você deseja. Aleluia. Por quê? Porque Deus é na sua vida. Deus é na sua vida por quê? Porque você tem intimidade com Deus. Tem intimidade com Deus quem? Quem paga preço. Aleluia. Agora José está no cárcere. Aleluia. E está esquecido ali naquele lugar. Porém, aquele que prometeu para ele, aquele que implantou os sonhos no seu coração, aleluia. Esse é Deus, né? E ele não esqueceu daquilo que ele prometeu a José. Lá um dia, o faraó teve um sonho e ninguém conseguiu interpretar o sonho do faraó. Aí lá pelas tantas, aquele copeiro que havia esquecido dele, se lembrou de José. E ele disse assim: eu estava na prisão e teve um homem que interpretou o meu sonho lá. E então o faraó mandou chamar o José. E ele interpretou o sonho do rei. Quando ele interpretou o sonho do rei, o rei colocou ele de governador do Egito. Abaixo do rei era somente José, que foi o que nós lemos aqui, né? O versículo. Amados, o que Deus quer dizer com isso? No momento certo, quando você estiver preparado para viver os sonhos de Deus na sua vida, vai acontecer. Enquanto você não estiver pronto, enquanto você não estiver preparado, não vai acontecer. As pessoas vão se esquecer de você, as pessoas vão atrapalhar você, as pessoas vão fazer com que o teu caminho não dê certo, as pessoas vão tentar te sufocar, as pessoas vão atrapalhar, entendeu? Porque ainda não chegou no tempo certo.
Porque quando chegar o tempo certo, aleluia, vai acontecer. O mundo vira do avesso e a coisa acontece. E aquilo que parecia tão difícil, tão impossível de acontecer, do dia para a noite se realiza. Por quê? Porque chegou o tempo de Deus. Porque você está pronto, você está pronta para receber aquilo que Deus prometeu para você. José tinha sonhos. Deus falava com ele em sonhos. Veja só que preciosidade isso. São poucas as pessoas que têm essa intimidade com Deus. De Deus chegar para a pessoa e falar com ela em sonhos, dizer, meu filho, vou fazer tal coisa. São poucas as pessoas que têm isso. São pessoas que são amadas do Senhor. Não é qualquer um. Aleluia. Mas como que faz para ser amado do Senhor? Tem que pagar preço, tem que ter intimidade com Deus. Aleluia. Agora, a fome bateu lá na terra de Canaã. Lá na terra dos irmãos de José. Bateu a fome. O que aconteceu? Eles vieram para o Egito buscar comida. Quando o José viu os seus irmãos, né? Eles vieram até José para pedir comida. Tá? Quando José viu os seus irmãos, José reconheceu eles. E eles não reconheceram José. Aleluia. Olha só que interessante. José estava tão diferente, tão bem, tão bonito, tão arrumado, que eles nem reconheceram José. Agora, José trama, né, uma situação para trazer o seu irmão mais novo para perto de si e o seu pai. Quando ele consegue trazer toda a sua família para o Egito, né, ele assenta ali todos os seus irmãos no Egito, dá para eles a melhor terra, o melhor pão, tudo que existe de melhor é para a sua família, ou seja, para aqueles que eu havia desprezado. Aleluia. Por quê? Porque José começou a entender os sonhos de Deus. Porque os sonhos de Deus não é para você ferir alguém. Deus permite que você passe pelo vale, pelo problema, pela dificuldade, e lá na frente você vai ser a pessoa que vai curar aquela pessoa que te feriu lá atrás. É para isso que Deus está te preparando. Ele está te dando a maturidade que você precisa para que Ele possa realizar os seus sonhos na sua vida. Aleluia. Não é fácil viver os sonhos de Deus. Eles são muito mais altos e muito maiores do que os nossos sonhos. Nós não entendemos o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Porque é muito complexo aquilo que Ele projeta. Aleluia. Veja bem, da linhagem da família de Jacó, né? Vem o povo de Israel. Do povo de Israel, né? Da linhagem de Judá, vem o leão da tribo de Judá, vem Jesus. Aleluia. Então, José, Deus tinha um propósito importante na vida dele. Porque se José não fosse levado para o Egito, não tivesse sido usado por Deus para socorrer aquele povo, os seus irmãos, né? Da fome, teriam morrido. E aquela descendência, né? Que mais tarde viria o Messias, não existiria. Então, veja bem, Deus trabalhou na vida de José para que ele pudesse dar continuidade ao projeto de Deus. E hoje, Deus também tem projetos com a minha vida e com a sua vida. Só que, muitas vezes, a gente fica buscando tantas coisas que não é o projeto de Deus para com nós. E a gente fica pensando em ir por aqui ou ir por ali, ou como é que a gente faz para que os sonhos de Deus possam acontecer. Enfim, a gente fica buscando tantos subsídios, né, e tantas coisas. Às vezes conta os nossos sonhos para as pessoas, tenta conseguir ajuda das pessoas. Só que na verdade, amados, não é nada disso. Deus só quer que você tenha intimidade com Ele e confie. Porque no tempo certo, Deus fará acontecer aquilo que Ele projetou para você. Aleluia. O Senhor está falando aqui nessa tarde. Confia no Senhor. Passe o processo. Às vezes o processo é tão doloroso. Às vezes no processo a gente tem que descer. A gente tem que ser humilde. Às vezes no processo é tanta coisa que tem que acontecer no processo
para que a gente possa chegar no centro da vontade de Deus, para que a gente possa chegar naquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas, né? E a gente fica assim, muitas vezes perdido, né? Porque são muitas coisas que acontecem. Mas, amados, Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle da sua vida. Entendeu? Ele deu a túnica colorida para você. Foi Ele que deu, não foi os irmãos. Foi Ele que deu o talento, foi Ele que deu a unção, foi Ele que te chamou, foi Ele que te ungiu, foi Ele que te preparou e é Ele que tem um projeto com a sua vida. É Ele que tem um sonho, aleluia, dentro do reino de Deus, com a sua vida. Deus quer te usar e Ele quer te usar para te ser bênção na vida das pessoas. Ele vai te usar para que você seja uma ponte de ligação, para que essas pessoas possam vir até Cristo, aleluia. Essa é a verdadeira chamada de Deus. Deus não dá túnica colorida para quem quer sair por aí só se exibindo com a túnica, não. Deus dá túnica colorida para quem vai usar esses dons, esses talentos, aleluia, esse mistério de Deus para abençoar a vida de outras pessoas. Então passe o processo. Passe por aquilo que você tiver que passar. Não odeie seus irmãos. Não odeie aqueles que não te entendem, porque eles não entendem. O que eu faço, Sabrina? Deixa pra lá, vai fazer tuas coisas. José ficou lá no Egito remoendo? José ficou lá no Egito pensando, agora eu vou me vingar, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo? Não! Ele ficou em silêncio. Ele foi fazer as coisas dele, aleluia. Ele foi seguir a vida dele, os objetivos dele. Ele continuou uma vida de intimidade com Deus, porque ele sabia que quem iria fazer na vida dele não eram as pessoas, era Deus. Quem deu o sonho para ele foi Deus, aleluia. Quem deu esse sonho para você foi Deus. Quem falou contigo foi Deus, aleluia. É Deus que vai fazer. Às vezes a gente fica pensando como é que eu vou fazer para conseguir atingir esse objetivo que Deus falou para mim que Ele vai fazer. Mas se Ele falou que Ele vai fazer, é você que vai fazer? Não! Se foi Ele que falou que vai fazer, então é Ele que vai fazer. Não é você que vai fazer. Aleluia. Entrega nas mãos de Deus o teu caminho e confia nele. E saiba que Ele, a seu tempo, tudo, absolutamente tudo, fará. Ele fará em seu favor. Ele fará em favor da sua família. Aleluia. José, além de receber o benefício de Deus, o cuidado de Deus, ele ainda conseguiu socorrer aqueles que o perseguiam, aqueles que não entendiam o propósito de Deus. José entendeu o propósito e eles não entendiam. Por que eles perseguiram José? Porque eles não sabiam. E Deus ia usar a vida de José para abençoar eles. Aleluia. Foi por isso que eles perseguiram José. Porque se eles soubessem de todo o projeto de Deus e todo o propósito, eles não teriam feito isso. Aleluia. Então, amados, não fique chateado com pessoas que estão cegas espiritualmente. Às vezes a pessoa quer te prejudicar, às vezes a pessoa tem inveja de você, às vezes a pessoa está com raiva de você, às vezes a pessoa quer te atrapalhar, às vezes a pessoa quer roubar sua túnica, às vezes, sabe, acontecem tantas coisas e você às vezes fica até magoado, né? Não fique magoado. Saiba que essa pessoa está cega, ela não está entendendo o propósito de Deus. E enquanto ela não entende o propósito de Deus e você entende, segue reto no teu objetivo. Foca no alvo, foca aquilo que Deus preparou para você. Segue para aquilo que Deus preparou para você. Saiba que não são as pessoas que vão realizar os seus sonhos, é Deus que vai realizar. Aleluia. Deus vai colocar as pessoas certas no seu caminho, para que essas pessoas sejam vaso de Deus na sua vida. Aleluia. Mas não é elas que vai realizar, é Deus que vai realizar. Aleluia. Se essa pessoa que Deus chamar para realizar o teu sonho, ela titubear no meio do caminho, Deus arranca ela dali e bota outra pessoa, porque é Deus que realiza. Aleluia. Vamos orar, amados. Eu sei que Deus realiza sonhos. E existem sonhos. Sonhos que eu sonho para minha vida. E sonhos que Deus sonha para minha vida. E eu sei que se os meus sonhos casarem com os sonhos de Deus, vai dar certo. E se os meus sonhos estiverem contrários aos sonhos de Deus, não vai dar certo. Aleluia. Porém, os sonhos de Deus vão me encontrar. Mais hoje, mais amanhã.
E aquilo que Deus tem com a minha vida vai acontecer. Aleluia. Porque Deus não é homem para que minta. Ele não se arrepende daquilo que ele profetiza sobre as nossas vidas. Ainda que a gente seja pequena, que a gente seja falha, que a gente seja ser humano, né? Mas Deus é fiel. Deus é verdadeiro. Aleluia. E se ele prometeu para você, vai cumprir. O que eu preciso fazer então para que Deus venha cumprir as propostas dele na minha vida, os projetos e aquilo que ele me prometeu? Amados, o que você precisa fazer? Você precisa ter intimidade com Deus. Você precisa manter, aleluia, a sua intimidade com ele. Em jejum, em oração, numa vida separada, aleluia. Você só precisa focar em Cristo, você só precisa focar em Deus. E o resto, ele vai fazer. Ele vai abrir porta, ele vai colocar as pessoas certas no teu caminho, ele vai arrancar pessoas da sua vida. Veja bem, Deus arrancou os irmãos de José da vida dele por um bom tempo. Por quê? Aqueles caras lá estavam atrapalhando ele. Aleluia. Eles não queriam que Deus realizasse os seus sonhos na vida de José. Eles invejaram uma capa colorida. Imagina se ele soubesse que ele ia ser o governador do Egito. Por quê? Porque eles estavam de olho na capa, eles não estavam de olho no propósito. Entende? Existem pessoas que estão de olho na capa. Como assim, irmã Nizar? Tem pessoas que estão de olho na bênção que Deus te deu. Entendeu? Eles não estão de olho no propósito. Deus deu um talento para você louvar, certo? As pessoas ficam de olho no talento. Elas não ficam de olho no propósito do talento. Aonde esse talento vai chegar? Quantas pessoas serão abençoadas? Quantas pessoas serão restauradas? Quantas pessoas Deus vai curar, Deus vai levantar, Deus vai restaurar? Quantos sonhos vão acontecer na vida dessas pessoas através do seu louvor? As pessoas não estão com os olhos espirituais abertos, enxergando o que Deus vai fazer através daquele talento. As pessoas geralmente querem só a capa, porque elas não entendem o mistério. Tu tá entendendo? Deus tem um propósito. Quando ele dá uma capa colorida para alguém, ou seja, quando ele dá um talento para alguém, é porque ele tem um propósito através daquele talento. Entendeu? E as pessoas não entendem isso. Elas querem o talento para si, porque acham bonito. Só que elas não entendem que para você desenvolver aquele talento, para você desenvolver aquele projeto, precisa de uma preparação. E por isso que Deus deu esse talento para essa pessoa. Deus deu para ela porque ela está preparada para aquele propósito. Aleluia. Então, as pessoas querem a capa. As pessoas não querem viver o propósito. Imagina se os irmãos de José imaginassem: ah, não, mas ele vai ser governador do Egito. Vamos matar ele vai ser governador do Egito. Já pensou? Amados, se ele não fosse governador do Egito, ele não teria socorrido eles mesmos, os seus próprios irmãos, a sua própria família. Aleluia. Ou seja, Deus retirou da vida de José, por um tempo, pessoas que prejudicariam, aleluia, o cumprimento dos sonhos que Deus deu para José. Entendeu? Por que Deus retirou essas pessoas da vida dele? Porque as pessoas iam atrapalhar. E essas pessoas iam precisar de José. O projeto de Deus era de conservar a nação de Israel. Era de conservar a geração de Abraão. Através da vida de José. E os irmãos dele estavam preocupados com a túnica. Entendeu? Eles estavam preocupados com a túnica colorida que o pai dele deu para ele. Ou seja, eles eram imaturos espiritualmente. Então o que Deus fez? Arrancou José do meio de toda aquela gentarada lá. Dos invejosos. Certo? E colocou ele no lugar certo. Ali Deus preparou ele para ser o governador do Egito. Quando ele se tornou governador do Egito, Deus explicou para José: foi por isso que você passou por tudo isso, para você poder chegar até aqui, para você poder socorrer os seus irmãos, para que a geração de Abraão não viesse a morrer de fome. Aleluia. Veja bem, mais ali na frente da geração dos judeus, né, vem o Cristo, né, que vem a ser o Salvador, né? Entendeu? Então, havia um propósito de Deus muito importante nessa história. Que os irmãos de José eram imaturos, espiritualmente falando. Eles não conseguiam entender. Entendeu? Não conseguiam entender. Aleluia. Eles não conseguiam entender o projeto, o propósito de Deus lá na frente. Entendeu? Era isso que estava acontecendo. Eles estavam cegos. Eles estavam olhando só para a capa, eles estavam invejando só a capa. Aleluia.
Lá na frente, José entendeu. E eles também entenderam. E aí se sentiram até meio assim, sem jeito, né? E agora, meu Deus, o que vamos fazer? Amados, vai ter pessoas na sua caminhada que lá na frente você vai ter que perdoar. E vai ter pessoas que não vão querer, né? Pedir perdão. E você vai ter que perdoar mesmo assim. Entende? Tem pessoas que não vão te pedir perdão. Vão te ferir horrores, vão arrancar pedaços de você, vão arrancar sua capa, vão rasgar sua capa, vão picar sua capa, vão odiar você por causa da capa, entendeu? Vão odiar os seus sonhos, vão te desejar a morte por causa dos sonhos, aleluia. Só que lá na frente eles vão entender que aquilo ali era um projeto de Deus. E quando eles entenderem esse projeto, eles não vão mais odiar você. Só que muitos não vão te pedir perdão. Entende? Você terá que ter a maturidade de entendê-los e de perdoá-los. Mas eu sei que se Deus deu uma capa para você, se Deus deu sonhos para você, com certeza você é essa pessoa que tem a capacidade de perdoar. Porque Deus não dá capa e não dá promessas para pessoas que são rancorosas. Até dá a promessa, mas até o cumprimento da promessa, Deus tem que transformar essa pessoa. Porque uma pessoa rancorosa não tem como fazer a obra de Deus com perfeição. Tá bom, amados? Então, essa é a palavra que eu quero deixar no dia de hoje. Se eu falar mais, daí é de mim, não é de Deus, né? Tá? Era isso que Deus queria falar. Então, existem dois tipos de sonho. Os sonhos que nós sonhamos e os sonhos que Deus sonha para nós. E os sonhos de Deus prevalecem sempre nas nossas vidas, tá? Eu quero orar com você, que também tem uma túnica colorida, né? Que também tem um chamado, que também tem sonhos de Deus, também tem promessas de Deus. E você está passando também por fases difíceis, momentos complicados, assim como José também passou, como eu passo, como todas as pessoas que têm um chamado, né? Na vida passam, são incompreendidas, né? São deixadas de lado. Enfim, eu não sei se alguém andou arrancando sua capa, né, e fazendo alguma besteira com você, né, porque existem tantas pessoas que são cegas espiritualmente falando, mas eu quero orar com você nessa tarde e encerrar esta live, tá bom, amados? Receba então essa mensagem de Deus na sua vida, nessa tarde. Eu sei que eu sou uma pessoa simples, esse é meu jeito, essa é a forma que Deus me usa, mas eu sei que o recado de Deus foi dado para a sua vida. Fica firme no Senhor, fica no centro da vontade de Deus, que no dia certo e na hora certa vai acontecer aquilo que Deus prometeu para você, tá bom? Oramos então. Soberano e eterno Deus que estás nos céus. Neste momento, papai amado, eu oro, Senhor querido, juntamente com essa pessoa que está, Senhor amado, passando por esse momento de dificuldade no seu chamado, no seu ministério. Pessoas, Senhor amado, que possuem uma capa colorida, uma capa, Senhor amado, que foi o Senhor quem deu. Essa capa, Senhor amado, tem sido motivo de ódio, de raiva, de vingança, de maldade. Oh, Jesus, essa capa, Pai, tem sido o motivo pelo qual essa pessoa está sendo, Senhor amado, incompreendida pelos seus irmãos. Oh, Jesus, eu sei que o Senhor tem falado em sonhos, Pai, com esta pessoa. E eu sei, Jesus querido, que estes sonhos têm feito, Senhor amado, com que essa pessoa seja odiada, seja desprezada, seja humilhada, Senhor amado, de repente até por alguém da sua família, meu Deus e meu Pai. Mas eu sei, Senhor querido, que o Senhor é o Deus que fala com os teus filhos através de sonhos e de visões. Oh, Jesus querido, grandes são os teus mistérios. Eu sei, Senhor, que o Senhor é aquele que dá a túnica colorida. Oh, meu Deus e meu Pai. E eu sei, Senhor amado, que por mais que a pessoa tente arrancar, Senhor amado, as túnicas dos teus filhos, por mais, Senhor amado, que alguém queira destruir o teu mistério, o teu chamado, Senhor, meu Deus e meu Pai, as pessoas se esquecem, Pai, que o mistério não está na túnica. Oh, Jesus querido, que o mistério está, Senhor amado, sobre a pessoa que recebeu a túnica. Oh, Jesus querido, eu oro, papai amado, pela vida de cada uma, Pai, das pessoas que estão orando comigo e que vão orar ainda comigo, Senhor amado, no decorrer desses dias, Senhor querido, quando elas assistirem, Pai, esta mensagem. Senhor,
Dá vitória para os teus filhos, Senhor. Dá visão espiritual, dá força, dá paciência, dá perseverança. Oh, Jesus querido, fala mais ainda com os teus filhos. Fala em sonho, fala em visão. Oh, Jesus, revela o teu mistério, papai amado, na vida, Pai, de cada um dos teus filhos. Venha distribuir, papai amado, as túnicas coloridas, Pai, para cada um, Jesus querido, que vai orar comigo. Dá, Senhor amado, a cada um, Pai, a túnica da sua medida, do seu tamanho, da sua cor favorita. Oh, Jesus querido, de acordo com aquilo, Senhor amado, que o Senhor sabe, que serve direitinho, Jesus querido, na chamada desta pessoa. Meu Deus e meu Pai, venha levantar, Jesus querido, teus filhos. Venha dar vitória, papai amado, para todos aqueles que fazem a tua obra. Todos aqueles, papai querido, que têm um chamado. Todos aqueles, Senhor amado, que possuem uma túnica. Meu Deus e meu Pai, eu oro por mim, Senhor amado, pelo meu ministério. Eu oro, Jesus querido, pela vida de cada uma das pessoas, Pai, que estão orando comigo e que ainda vão orar. Derrama da tua bênção, da tua unção, da tua graça, da tua virtude, do teu Espírito Santo. Oh, Jesus querido, eu sei, Pai, que esta pessoa está confusa, está com medo. Oh, Jesus querido, está sendo agredida, Pai, espiritualmente. Está sendo agredida, Pai, psicologicamente, às vezes até fisicamente, emocionalmente. Eu sei que essa pessoa está machucada, mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor é aquele que promete e cumpre. O Senhor é aquele que se levanta, Pai, e diz, vou fazer desta forma. E da forma como o Senhor diz que faria, o Senhor faz. Aleluia! E não há ninguém, Senhor amado, que possa destruir o mistério da capa, papai amado, que o Senhor distribuiu para os seus filhos. Meu Deus e meu Pai, vem, Senhor amado, agora, encher de unção, de graça, de virtude, de fé, de esperança. Oh, Jesus querido, todos aqueles a quem o Senhor distribuiu, Senhor amado, as capas. Meu Deus e meu Pai, protege, Pai, teus filhos da opressão, das obras, Senhor amado, malignas, das pessoas más, daquelas, Senhor amado, que tem as suas visões, Senhor amado, fechada. Meu Deus e meu Pai, que não entendem, Senhor querido, o propósito e o mistério de Deus. Senhor amado, eu oro, Jesus querido, e profetizo a bênção, Senhor amado, sobre a vida de cada um, Senhor amado, daqueles que estão, Senhor amado, orando comigo e que estão pedindo, Senhor, dá-me a sua capa, dá-me, Jesus querido, o cumprimento daquilo que o Senhor me deu, Jesus querido, em sonhos. Papai amado, eu oro, Jesus querido, e profetizo a resposta do céu, Senhor. Oh, Jesus querido, sobre nossas vidas. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te peço, Jesus querido, dá vitória. Dá vitória, Senhor amado, para os teus filhos. E eu te peço todas essas coisas, Pai, em nome de Jesus. Porque a tua palavra diz que tudo que eu te pedi, em nome de Jesus vou receber. Então eu te peço todas essas coisas, em nome de Jesus. E desde já eu te agradeço pela resposta da minha oração. Amém e amém. Receba, amados, em nome de Jesus, a vitória e a resposta da sua oração. Amém? Que Deus abençoe a todos nós.